Olá, pessoal! Vamos sintetizar os principais conceitos que aprendemos nesta aula para que possamos prosseguir nossos estudos a partir deste capítulo. Vamos lá? Tratamento de erros e exceções. Uma das tarefas mais importantes dos programadores é saber realizar o tratamento de erros e exceções que podem ocorrer durante a execução de um projeto. Existem 3 tipos de erros que podem ser encontrados nos programas, sendo eles: erros de sintaxe, que é quando se digita uma palavra reservada ou um comando de forma incorreta no C#. Quando esse tipo de erro acontece, não é possível a execução do programa. Erros de runtime. É quando o programa para de executar de repente. Chamamos esse tipo de parada de exceção. Esse tipo de erro pode acontecer quando alguma coisa interfere na execução correta do código, como, por exemplo, a leitura de um DVD que não esteja no drive. Esse tipo de erro pode e deve ser tratado. Erros lógicos. São erros causados por um erro humano, isso é, quando o código executa sem erros, porém o seu resultado fica errado. Esse tipo de erro é conhecido por erro de lógica. Para resolver os erros de runtime, utilizamos uma estrutura bem familiar, que já abordamos no Java. É o try, catch, finally. Use o try para definir o bloco que contém a execução normal do código. Use o catch para definir o bloco com o código que será executado caso ocorra alguma exceção no bloco try. Podemos dizer que esse é o tratamento dos erros em si. O uso do finally é opcional. Ele define o bloco que será executado independente de haver exceções ou não. Sem o try e catch, esse programa falhará. Vamos ver esse exemplo que mostra no bloco try a conversão do conteúdo de 2 text box, transformando os dados digitados em números do tipo float. Nesse ponto, pode ocorrer um erro, que é tratado no bloco try. Caso o usuário não digite os dados passíveis de conversão, como letras ou símbolos, nesse caso é mostrada uma mensagem dizendo dados incorretos. O bloco finally, quando colocado, será executado independentemente da existência de uma exception. Quando o bloco catch é executado, poderá ser disparada uma exceção. Isso significa que foi gerado um código de erro e uma descrição correspondente. Cada erro possui características diferentes. Com base nestas informações, podemos especificar o número do erro gerado. A classe base exception fornece as informações necessárias para o tratamento das exceções, possuindo alguns membros, métodos e propriedades que trazem as informações necessárias decorrentes do erro. O membro da classe exceptionMessage retorna uma string com o texto da mensagem de erro. O membro source possui ou define uma string com o texto da origem, aplicação do objeto, do erro. A declaração de um vetor em C# pode ser feita das seguintes formas. Podemos declarar um vetor informando o tipo de dado, que pode ser qualquer tipo de variável primitiva ou classe. Nesse caso, declaramos o vetor do tipo string. Para finalizar, indicamos que ele é um vetor, simplesmente abrindo e fechando colchetes. Em seguida, deve ser informado o nome do vetor. Podemos atribuir qualquer nome válido da mesma forma que os nomes das variáveis, seguindo as mesmas regras. Nesse caso, nosso vetor chama-se J. Agora que já declaramos o vetor, devemos dar um tamanho a ele para que seja reservado espaço suficiente em memória. Para fazermos isso, utilizamos um instanciador chamado new. O new é muito importante, pois ele vai criar de fato o vetor. Portanto, para indicarmos o tamanho, usamos o instanciador new, depois o tipo de dado do vetor e entre colchetes o tamanho do vetor. O vetor j, nesse caso, terá o tamanho 2.
Isso significa dizer que será criada uma única variável com dois espaços, nos quais podem ser guardados números inteiros. Desta forma, seu índice varia de 0 a 1, porque sempre começa a alocar o espaço pelo zero. Podemos ainda inicializar um vetor diretamente, sem a necessidade de instanciá-lo com new. Para isso, após a declaração do vetor, basta colocar seus valores entre chaves, separando cada valor por vírgula. Veja que no exemplo, o vetor semana foi inicializado com os valores dom, seg, ter, qua, qui e sex. Declaração das matrizes. Para criarmos um vetor bidimensional ou uma matriz, procedemos da mesma forma que um vetor unidimensional, porém com mais um dimensionador, os colchetes. O exemplo representa um vetor ou uma matriz bidimensional com duas linhas e duas colunas, que é representado da seguinte forma. Primeiramente, informamos o tipo do dado, que pode ser qualquer tipo de variável primitiva ou classe, como já vimos. Nesse caso, declaramos o vetor do tipo double. Para finalizar, indicamos que ele é um vetor de duas dimensões, onde o primeiro colchete indica a linha e o segundo colchete indica a coluna. Agora que já declaramos o vetor, devemos dar um tamanho a ele para que seja reservado espaço suficiente em memória. Para fazermos isso, utilizaremos um instanciador chamado new, criando uma matriz de duas linhas e duas colunas. Assim como nos vetores unidimensionais, podemos ainda inicializar uma matriz diretamente sem a necessidade de instanciá-lo com new. Para isso, após a declaração da matriz, basta colocar seus valores em chaves, separando cada valor por vírgula. Repare que, como estamos atribuindo valores a uma matriz bidimensional, atribuímos os valores para as linhas e para as colunas, respectivamente. Assim finalizamos esta aula, lembrando que esta apresentação é apenas um resumo do tema e não deve ser considerada como única fonte de estudo. Por isso, participe de todas as atividades propostas. Um abraço e até a próxima!